Um guia da gestão rural com informações econômicas, financeiras e tributárias. O responsável por essa nova obra é o consultor de empresas familiares no agro, Hugo Monteiro da Cunha. Oi, Hugo, bom dia, bem-vindo. Que novidade boa, não? Bom dia, Renata. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês e ainda mais para falar desse livro aí que é um filho para mim, né? Um projeto aí bem interessante, bem importante, que eu espero que ajude muito os produtores rurais, né? Exato. Diante de toda a sua expertise, esses anos de carreira auxiliando as empresas num tema que foi e ainda é muito pertinente, que é a sucessão familiar, orientações, verificar, digamos assim, ter uma visão mais holística como um todo, como, por exemplo, é importante ver a gestão financeira, tributária, o sistema econômico, né? O que está diante dos nossos olhos e como é que a gente pode colocar tudo isso em prática. Quais foram esses pilares que, digamos, deram fundamento e os insumos necessários aí para o seu livro, Hugo? A experiência prática, né, Renata, nos mostra, assim, como tu disse, que o grande gargalo, quando a gente vai falar de sucessão, de governança aí dos produtores rurais, é realmente essa profissionalização, né? É ter o negócio no papel. Geralmente ele está na cabeça do dono. Então, a gente vinha tentando organizar já há algum tempo, né, esses produtores, e aí eu comecei a perceber que na maioria deles os problemas eram ligados aos mesmos pontos. E aí com isso eu fui começando a escrever materiais, fui entregando para os produtores, também publicando artigos, e aí eu comecei a ver que isso estava ajudando muito alguns produtores com coisas que para mim eram simples, assim. Então o objetivo do livro foi justamente isso, trazer conceitos ali simples, diretos, né, bem objetivos, na linguagem do produtor. Então eu escrevi esse livro como se eu estivesse conversando com o produtor, Renata, bem informal mesmo, se tu for olhar, para ser realmente aplicável no negócio dele, para ele conseguir melhorar essa gestão dos números, porque geralmente quando a gente chegava num produtor rural, né, por ele ter essa facilidade de poder operar na pessoa física, não tem aquelas obrigações contábeis normais de uma empresa tradicional, fica muito difícil, às vezes, a gente conseguir informações. Isso atrapalha o processo de sucessão, porque na sucessão familiar a gente deixa de ser sozinho, né, Renata? Começa a ter sócios junto, irmãos, filhos, primos, tios, e aí a gente precisa prestar contas. E para prestar contas a gente precisa ter organizados esses números. Então o livro traz algumas dicas ali, algumas técnicas simplificadas também para ter as ferramentas de gestão para esse produtor conseguir profissionalizar o negócio e dicas tributárias também para, além de economizar tributos, né, diminuir a carga tributária, também evitar equívocos ali que possam dar problemas com o fisco, que podem ter multas ali muito altas, né, se a gente tiver algum equívoco ou algum planejamento tributário ali feito também de uma forma equivocada, né, um esquecimento de alguma informação. Então esse livro é muito para o produtor se fazer parte da gestão tributária, né, não terceirizar para os contadores, advogados e realmente fazer parte, se interessar pelo tema. Então, uma linguagem simples para ele ter esse subsídio para conseguir discutir até com esses profissionais e evoluir na gestão dos números do negócio. Exatamente. Então, desses pontos, né, me chamou agora a atenção que você falou da questão da questão mais tributária. É um ponto realmente que os produtores acabam terceirizando muito, não querem de repente nem se envolver com a questão de impostos, tributos, como é que funciona? E pelo que você lida, né, e lidou muito no dia a dia, no campo e etc. A gente tem alguns problemas, né? Por exemplo, o imposto de renda é agora de março a maio, né, que foi prorrogado. Então, geralmente, o produtor, nesse período, que começa a pensar no imposto de renda, manda as informações para o contador calcula quanto vai dar o imposto, passa para o produtor e o produtor quer que o contador reduza, né? Sendo bem prático e direto, é isso que realmente acontece. Só que não tem mais o que fazer, né? O produtor ele precisa acompanhar durante todo o ano, porque agora mesmo, em maio, a gente vai formalizar na declaração o que foi feito lá em 2022. Então, em 2022, o produtor tinha que estar acompanhando, vendo ali diariamente, trimestralmente, né, periodicamente, ver quanto está pagando de imposto, quais as decisões que ele pode tomar para reduzir tributo, né, dentro da legislação, claro, para então ele conseguir reduzir de forma efetiva esse tributo. Agora não tem muito o que ser feito, né? Então, o produtor precisa ter esse acompanhamento junto com o contador. E também, uma nota fiscal lá, que é emitida na fazenda, para o contador ele é só um documento, às vezes ele pode ser lançado de uma forma equivocada.
o produtor sabe a origem, sabe de onde veio aquele documento, e essas informações de dentro da fazenda, elas facilitam muito para também buscar alternativas que reduzem tributos. Então, é essencial mesmo que o produtor seja parte dessa gestão, que ele auxilie esse contador, que faça reuniões periódicas ali, no mínimo trimestrais, para ter um imposto ali acompanhado dentro do ano redondinho, para quando a gente for entregar essa declaração, a gente pagar um imposto justo, né? E também não correr aí nenhum risco de deixar alguma informação para trás ou de fazer algum planejamento não da forma mais adequada, né? Que também possa gerar aí um problema com a Receita Federal, que as autuações aí são multas muito pesadas, né? Então, às vezes, a gente pensa ali em reduzir menos de 30% do nosso resultado, economizar não pagando tributos, e, na verdade, por uma alternativa equivocada, a gente chega a comprometer 70% ou até mais por cento do nosso resultado, se lá na frente a Receita Federal vier autuar esse produtor e ele tiver que pagar as multas, ele, em vez de economizar aqueles 30% do resultado que achou que estava economizando, na verdade, ele comprometeu 70% daquele resultado que ele teve que pagar depois com todas essas multas que vêm junto. É verdade, Hugo. Ainda bem que tem essas orientações, né, para que realmente seja feita, né, a coisa certa ali desde o início. E aí também colocando mais a questão de gestão de custos mais financeiros, questões mais econômicas, o que você também percebe que ainda pode vir a ser melhorado no campo, no meio rural, mas que ainda fica um pouco ali, digamos, como você mesmo colocou, apenas às vezes na cabeça do dono e não pode ser assim, né? Porque, na verdade, a gente passou aí por um grande momento de sucessão familiar e está ocorrendo sempre, agora também, nesse período. Então, assim, como que você chega e até orienta, né, de uma maneira que fique tudo muito equilibrado, para também não ocorrer divergência, por exemplo, que eu imagino que você passa por algumas situações assim. Quais são as suas orientações nesse sentido? A gente tem também um grande problema na questão da gestão econômica e financeira, que ou está na cabeça do dono e ele realmente sabe, né? Ou ele tem o feeling, claro, quem montou aquele negócio, ou está terceirizado para o contador. Só que quando está terceirizado para o contador, os números fiscais, aqueles para imposto de renda, tem uma legislação específica, despesas dedutíveis, despesas que não são dedutíveis, elas não englobam o todo do resultado da fazenda. Então, se pegar um relatório do contador, dificilmente, né, em alguns casos mais evoluídos vai se achar um resultado real ali, quanto se gastou de fato para produzir, qual foi o resultado, né, o que sobrou de resultado, o que retornou daquele investimento. Esses números são muito difíceis da gente ter. E se está na cabeça do dono também, a gente não sabe, né, a pandemia aí nos trouxe muito isso em alguns exemplos, né, a gente nunca vai saber a nossa hora, mas algumas coisas ela pode vir ali, quando menos se espera, vir a falta desse fundador, e se está tudo na cabeça dele, o negócio vai embora com ele. Então a gente precisa colocar isso no papel para conseguir ir construindo algo mais formalizado. E aí, quando entrarem as novas gerações também nesse negócio, vai começar a ter que prestar contas do que está se fazendo. Então, aquelas decisões, tudo estava na minha cabeça, eu consigo ir tomando as decisões pelo meu instinto, ali, pelo meu feeling, eu vou ter que começar a comunicar mais, eu vou ter que mostrar o que eu estou fazendo. Então, tem essa necessidade de ter esses números gerenciais do negócio, né? Que está evoluindo bastante nos últimos tempos aí, Renata, até pela procura muito grande no livro, pelas pessoas que vêm falar comigo, ver que esse tema está mais presente hoje nas propriedades rurais. Mas precisa evoluir um pouquinho mais, sim, porque a gente precisa ter ali na palma da mão quanto que aquele negócio está dando de resultado, qual é a rentabilidade, qual é o endividamento dele. Então, tudo isso que as grandes empresas têm, o produtor rural com todos esses volumes aí expressivos e o papel importante na economia precisa também ter esses relatórios para ter um negócio mais profissional e passar para as próximas gerações também de uma forma muito mais tranquila, né? Então, eu recomendo até que esses produtores não precisam ter nada muito elaborado, e aí quem vê o livro vai ver que tem técnicas realmente muito simples que o próprio produtor pode fazer esse controle para ter ali um orçamento, um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado, um balanço patrimonial, para deixar realmente esse negócio formalizado para as próximas gerações conseguirem manter aí adiante esse negócio prosperando. Exatamente, era isso também o meu ponto, né?
Claro que com o passar do tempo, com tanta informação, mais orientação, essa questão assim de sucessão familiar, ela foi ficando algo bastante sendo assim um ponto central de que é fundamental existir essa discussão, ter um ponto ali de partida, uma questão de colocar de repente os processos que existem, detalhar. Então, assim, a gente evoluiu, digamos, de uma certa maneira, e uma outra questão já emendando aqui, também a questão de transformação tecnológica, né? De que forma isso também, de alguma maneira, veio a auxiliar e trazer aí mais celeridade a todas essas questões e até para colocar dentro de sistemas, por exemplo. Explica para a gente, Hugo. O livro também traz ali algumas dicas quando a gente for implantar um software, né? Que é alguma coisa que já vem existindo há mais tempo, mas também, às vezes, se tem um software, mas não se consegue tirar a informação de dentro dele. Né? Então, tem um monte de dados ali circulando, mas a gente não tem informação útil para conseguir gerir o negócio, né? Mas está evoluindo bastante a questão tecnológica. Hoje a gente tem várias startups aí, softwares também muito simples, integrados com as máquinas lá na lavoura, fáceis também de quem está no campo conseguir transmitir em tempo real essas informações. Os mais jovens entrando também, né, conseguem acrescentar nessa questão, né, Renata? Porque o produtor mais antigo, assim, as gerações anteriores, às vezes não nasceram nessa época, né, tão digitalizada de informática, não querem acessar, preferem uma planilha no máximo, ou um caderno, ou ficar na cabeça mesmo. Mas as novas gerações que vão chegando, elas têm essa facilidade e também precisam ajudar, precisam somar nesses negócios para a implantação desses softwares, que também envolve muito o próprio produtor, né? É algo que dá um trabalho inicial para conseguir rodar ele certinho. Se é muito simples, se a gente não se envolve muito e começa a fazer sem pensar também a implementação dessas novas tecnologias, também pode ser que a gente tenha um sistema robusto, mas que a gente siga sem conseguir, como eu falei lá no início, transformar aqueles dados que a gente tem dentro de um computador em informações úteis para esse negócio, né? Então, se o produtor não quer ainda dar esse passo, inclusive no livro ali, Renata, eu montei uma planilha de Excel que o produtor consegue ali também com informações do caixa dele, do extrato bancário, enfim, fazer essas ferramentas, o orçamento, o fluxo de caixa, o DRE e o balanço, até para ir se preparando, né, se familiarizando com essas ferramentas gerenciais para quando tiver o sistema, já também saber como utilizar esse sistema, né? Não basta a gente adquirir um sistema, tem que utilizar, transformar aqueles dados que estão agora informatizados em informações úteis ali para a família, né, para a empresa familiar. Exatamente. E como é que você agora tem feito, ou vai trabalhar também para disseminar esse livro, né, que eu considero assim de extrema importância e valia, e não só para alguma região mais específica, você que é do sul do país, mas para todo o Brasil, que percorre também aí por meio de eventos, palestras, né? Como é que você deve disseminar aí todo esse conhecimento, Hugo? É bem gratificante, assim, né? Eu atendo realmente todo o país e aonde eu vou, assim, vejo que alguém já leu o livro, que foi útil, né? Isso é muito gratificante. Hoje a divulgação está por rede social e no boca a boca também, e está realmente muito satisfatório, assim, Renata, graças a Deus, e te agradeço também a oportunidade aqui. O pessoal está comprando a ideia, está vendo a necessidade de evoluir nesses controles, tem realmente confirmado isso, que foi o propósito de ter feito o livro, né, de que ele realmente é simples, é direto, ele ajuda de fato o produtor, né? Então isso é bem gratificante para mim. E eu vou seguir aí na divulgação, os eventos que eu participar, agora eu vou começar a levar o livro e sigo aí também a divulgação por redes sociais. Espero que possa ser útil aí por muito tempo aos produtores e que um dia a gente não precise mais, que seja ultrapassado esse livro, Renata, que os produtores estejam tão evoluídos nessa parte, que o livro fique ultrapassado e a gente passe para um novo ponto, né? Então a ideia é essa, que o produtor consiga, com o livro, já dar um grande passo, né? Então são dicas diretas para que ele evolua de fato até sozinho ali, apenas com a aquisição do livro. Inclusive com essa planilha que eu falei, que é bastante importante para ele dar esse primeiro passo na gestão dos números. Exato. Foi bem interessante porque, como você colocou aqui, né, o livro sendo algo bastante direto, né, meio que pessoal, colocando ali realmente um diálogo com os produtores, né, porque isso é tão importante que eu falo que os produtores, eles são os profissionais mais sábios que existem, né, no planeta, ainda mais falando de produtor brasileiro que é muito resiliente.
e não à toa alcançou esse patamar em nível mundial. E, enfim, e a gente crescendo, né, por meio de todo esse conhecimento e pensando em questões fundamentais, que é esta, né, de gestão rural, de sucessão familiar, de andamento dos negócios, com certeza a gente precisa ter essas informações ali na ponta da língua para a gente continuar explorando bem tudo o que vem acontecendo com o nosso agro. Eu imagino que você também está percorrendo aí todo esse conhecimento e essa vastidão, né, que é o segmento e o que ele trouxe também de benefícios, digamos, não só para os produtores, mas para todo o nosso país, não, Hugo? Exatamente. E a gente vê ali também novas gerações, né, que é bastante interessante, assim, estudantes até de ensino médio, assim, de técnico em agropecuária, também lendo livro já, tendo isso na cabeça desde cedo, né, essa importância dessa aplicação dessas técnicas. Eu falei também da linguagem simples, mas independente do tamanho do produtor, principalmente as questões tributárias ali, elas são bem relevantes, então um grau de esclarecimento do produtor é uma linguagem simples, não porque o produtor tem que entender. Ela não é uma linguagem que não tem aqueles termos técnicos, jurídicos, exaustivos, que realmente, às vezes, a gente não consegue botar na prática. São conceitos ali que precisa de um auxílio, né? Então, é um livro muito direto que, graças a Deus, eu estou vendo aí, espero que cada vez mais ele seja aplicável e seja útil para a evolução desses negócios e para o crescimento e valorização do nosso agronegócio. Com certeza. Essa obra também você pretende disponibilizá-la online de alguma maneira, um próximo passo, Hugo? Tem também, a gente vende hoje o e-book também, né, no formato Kindle, então tem lá na editora também, na editora Atlas, tem no site da editora também em formato eletrônico. Então hoje a gente vende mais, o que eu vejo assim que sai mais é o livro em papel ainda, né? Eu também gosto de folhear o livro, mas também sai bastante, né? Principalmente entre os mais jovens, no formato do e-book também dá para marcar ali, dá para também grifar os pontos importantes. E ele serve muito como consulta, Renata. Muitas pessoas também me falam que deixam ali o livro no escritório, quando surge uma dúvida, vai lá, consulta e consegue aplicar também para resolver essas dúvidas no dia a dia. Com certeza. Então, como é que faz para adquirir o livro, né? Para ter também o seu contato, ficar por dentro aí dessas atualizações e conteúdos, Hugo? Bom, quem quiser adquirir pode me chamar diretamente lá no Instagram, que é a minha rede principal, né? Que é @Hugo Monteiro da Cunha. Ali vai ter todos os outros contatos, no link ali na biografia tem como adquirir também direto da editora ou na Amazon, que faz bastante promoção interessante, né? Então tem vários meios aí, vocês acham todos eles aí pelo meu Instagram, @Hugo Monteiro da Cunha. Perfeito, a gente vai acompanhar esse guia que você está vendo aí, ele todo, né? A gente está mostrando aqui em detalhes nas imagens também, traz ali a parte da família, né? O livro também em vários locais, várias localizações ali. Isso é muito interessante porque mostra realmente toda essa força, né? Vem essa nova edição e que outras novas edições surjam, né? Como você falou, Hugo, e fique para trás, de repente, esse assunto, a gente dá uma virada de página, não fazendo aí qualquer ligação, qualquer semelhança, mas dá uma virada de página para a gente continuar aí percorrendo esse bom espaço do nosso setor, levando orientação, conhecimento aí para todos os que aplicam na prática do dia a dia. Então, muito obrigada mais uma vez por sua entrevista. Espero vê-lo em breve aí em outras oportunidades. Um grande abraço, Hugo. Obrigado, Renata. Uma satisfação. Contem sempre comigo. Um abraço. Obrigada.